gente agradece desde já sua atenção ao podcast Raízes. Lembrando que essas raízes são do Senhor, a gente só está sempre tentando voltar a elas, que são os ensinamentos dos apóstolos. Hoje a gente quer comentar um pouquinho sobre algo que as pessoas às vezes não enxergam. Eu mesmo, quando comecei a ler a Bíblia, jovem, eu não tinha percebido, eu nunca tinha reparado que era assim a vida. Realmente, eu observava o casamento, a importância do casamento, obviamente com seriedade, mas hoje, quando eu leio textos como que a gente vai ler hoje, de 1 Coríntios capítulo 7, no versículo tanto 33 como a parte B do 34, eu fico maravilhado de como o Senhor é perfeito, de como Ele não quer que a gente faça a nossa vontade, mas que a gente faça o que é melhor para a nossa transformação. E você? Como você pensa a respeito de família, do casamento em si? Quando você, como pai ou como mãe, você está ali pensando em quem você deve cuidar primeiro, ou o que você deve priorizar na sua vida, você, marido, coloca a esposa, que você deve agradar a esposa. Você, mulher, você pensa que você deve agradar o seu esposo? Ou você está colocando os filhos à frente? Você está pensando, não, olha, eu amo muito meu filho. Se você chegou à conclusão nesse momento de que eu tô nesse casamento mais por causa dos nossos filhos, das crianças, esse áudio é para você. Deus quer falar com você nesse dia, onde Ele vai mostrar que você não deve estar num casamento por conta dos filhos, você não deve estar priorizando os filhos em primeiro lugar. É óbvio que o marido e a mulher tratam de cuidar dos filhos, é o que Deus pede para você, mas eles não podem ser prioridades. E aqui hoje, eu tô com dois irmãos queridos, o Nando, vocês já conhecem, de outro momento. E aí, Nando, como é que você tá? Tudo bem, Fê, e você? E aí, pessoal, obrigado aí por mais uma oportunidade de estar aqui para te falar sobre a palavra de Deus. É isso, que Deus possa estar abençoando novamente aí. E vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, primeiro no versículo 33, ele diz assim, versículo 33. Eu acho até um pouco triste antes comentando que as pessoas levam para um outro lado que o apóstolo Paulo não falou, como se o casamento não fosse bom. Não é isso. Olha o que ele fala. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. É, marido, agradar a esposa. E na parte B do versículo 34, ali no finalzinho, a que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, a gente vai dar a nossa visão aqui, cada um com a sua, vai ser bem interessante. A gente não combinou exatamente o que cada um vai falar, cada um vai acabar falando, a gente só falou sobre o que a gente poderia conversar. Eu vou começar com o Nando, que ainda não é casado, tá pensando, um dia, se o senhor permitir ele escutar isso, vai ser bem interessante quando for casado. Como que você pensa nesse momento, Nando, sendo antes de ser casado ainda? É interessante porque o que parece aqui que Paulo ele estabelece que é uma responsabilidade ao casado que não está destinado exatamente a obra que as pessoas veem como principal, né? No sentido de pregar, de evangelizar, né? Que ele estabelece até uma coisa assim, né? Das coisas do mundo e de como agradar sua esposa, né? Então, como assim? Ele tem que se preocupar com talvez o emprego, talvez uma responsabilidade de sustentar a família dele, de que a esposa dele esteja feliz, né? E não necessariamente em que ele faça ótimas pregações no momento, em que ele seja sempre chamado para cantar, para louvar, né? Esse não seria o principal dele, né? Mas também não tira o critério de que isso não é uma responsabilidade espiritual, né? Mas, na verdade, ele agrada ao Senhor fazendo isso. Ele honra o Senhor fazendo isso, né? E não o contrário disso. Então a gente vê, talvez, várias pessoas que fazem o oposto disso, e aí ora para Deus e fala, Deus, por que você não me abençoou, né? Por quê? Porque a gente não está fazendo e realizando o ministério que Deus pediu para a gente fazer, que no sentido do casamento do homem é cuidar da sua esposa e agradar. Acho que esse ponto é importante, né? Principalmente, então, acho que na prática, assim, né? Eu tô namorando e a ideia que eu levo na prática é, talvez a sua esposa gosta de um elogio, né? Então a minha namorada gosta de elogio, vou lá e elogio ela.
né? Eu estabeleço algo que ela se sinta amada, ela se sinta feliz com isso. Ela gosta de ganhar um presente, às vezes. Eu vou lá e estabeleço uma rotina para dar um presente para ela, né? Separar talvez um dinheiro. Acho que vai muito em questões práticas mesmo, né? De realmente agradar a esposa. Acho que dessa maneira que eu vejo no relacionamento, né? Tem sido algo que realmente tem feito sentido no namoro. No casamento aí já é com vocês. Que eu ia falar, o Fernando tá com as ideias que todos nós, antes de entrarmos efetivamente no casamento, temos, que é exatamente isso. E uma coisa que Satanás vai tentar realmente evitar é que a gente coloque em prática. Essas coisas boas que Deus pede pra gente, que o texto pede. É muito claro que ele tá falando aqui praticamente que é 51-49, quase 50 na hora de olhar para sua vida para com Deus e com a sua esposa. Né? Eu ainda não gosto de dizer 50%, porque a própria esposa não gosta disso, né? Que a gente priorize ela como se ela fosse a coisa mais... Não, é Deus que é a coisa mais importante. Mas é interessante isso, porque quando a gente entra no casamento, a gente acaba se preparando, né? Antes do casamento, durante o noivado, e mostrando para a esposa que não, sim, vou cuidar de você, eu vou fazer isso, isso e isso. Só que às vezes a gente pode entrar no casamento e não fazer. Ela falou, não, já se casamos, e começar a priorizar várias outras coisas, até mesmo mais o trabalho do senhor do que priorizava antes, deixando a esposa talvez com 10% do seu tempo, porque a gente já trabalha. Então, esse versículo é muito interessante, porque o apóstolo Paulo já tinha avisado que isso ia acontecer. Você precisa cuidar de agradar a esposa. Então você divide o seu tempo. Você acaba tendo esse cuidado. Às vezes um estudo que você fazia antes, você tem que repensar como eu posso fazer ele, mas eu também preciso fazer o devocional da minha casa. Eu gosto muito de um conselho que um irmão uma vez me deu, que é, se você não faz o trabalho na sua casa, saiba, alguém está fazendo por você lá e provavelmente é Satanás. Ele está fazendo no seu lugar se você não está fazendo. E o apóstolo Paulo fala desse conselho aqui para que a gente faça isso, para que o amor nunca acabe, que a gente não deixe a porta aberta para outra pessoa entrar e até a gente conversa bastante sobre isso. Se alguém entrar na nossa casa e falar, acho que até você, Fernando, tá conversando, né? Do exemplo que você deu no estudo esses dias, que uma pessoa entra e manda mudar de lugar os móveis da casa e a gente talvez não tenha força para fazer como o Fernando falou no estudo de cai fora daqui. Talvez a gente não tenha, tem que realmente ir para Deus, reconhecer o nosso erro. Então, quem está casado, né, há pouco tempo, saiba que as coisas não estão perdidas. Vai para Deus. Se arrependa, peça perdão por não estar tomando realmente conta da sua casa e Deus vai dar a oportunidade de você continuar. E se você, novamente, escutando agora esse podcast, gostaria de entrar em contato com alguém, sente que está com muita dificuldade na sua vida, ou mesmo se você nunca ouviu falar de casamento, como a Bíblia fala, você tem só escutado o que outras pessoas dizem, ou se você nunca nem tinha lido 1 Coríntios capítulo 7, conversa com a gente, vai ser muito boa a conversa, seja qual for a dúvida que você tiver. Você pode pensar assim, ninguém nunca vai me responder. Pode mandar pra gente. A gente vai dar, sim, uma boa atenção à sua mensagem, vai querer responder sim. Se Deus confiou o seu caminho ao nosso, é porque Ele sabe que a gente consegue orar por você, que a gente consegue buscar alguma coisa. Não tenha medo, não coloque sua vida em outra coisa, e sim em Cristo. Peça ajuda. A gente pode estar ajudando. Agradeço, Nandão, aí pela força. Ainda não se casou, mas acho que a gente vai poder conversar sobre isso depois. Sobre como é que depois conseguiu colocar em prática essas coisas. Ai. Nandão, obrigado.